Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para organizar a aula, né? Hoje a gente então vai culminar as duas últimas aulas, onde a gente estudou um pouco sobre forças conservativas, né? A gente mostrou, por exemplo, que forças centrais são todas conservativas, né? Então, a partir da definição forças conservativas, a gente vai analisar a possibilidade de nós escrevermos, então, esses campos conservativos em termos de uma função escalar, que é a energia potencial. Depois a gente vai ver a definição de energia mecânica, em que condições a energia mecânica vai ser conservada. Então, os passos de hoje são esses aqui, né? Definição da energia potencial e energia mecânica, a relação entre as variações da energia mecânica com o trabalho, né, realizado pelas forças não conservativas, né? Vamos ver em que condições a energia mecânica vai ser conservada e vamos começar a analisar, utilizar a conservação da energia mecânica como um processo para descrever a dinâmica, né, sem precisar fazer solução da segunda lei de Newton. A gente pode analisar a dinâmica de uma partícula sujeita a um campo de força conservativo, basicamente sabendo que a energia mecânica é conservada. É mais simples esse tipo de análise, porque a energia mecânica é uma quantidade escalar, né, enquanto que a segunda lei de Newton, do ponto de vista matemático, é uma lei vetorial, né? Então nós temos que decompor em cada uma das direções espaciais e resolver as equações diferenciais correspondentes, né? Então, só para a gente então começar a fazer a definição de energia potencial, a gente mostrou nas últimas aulas, né, que os campos de força conservativos têm rotacional nulo, né? O rotacional nada mais é que o produto vetorial do operador nabla, ou del, né, com o campo de força conservativo. A gente mostrou que, da consequência da definição de forças conservativas, a gente sabe que o rotacional desses campos de força são nulos. No finalzinho da aula passada, a gente mostrou uma identidade vetorial, que é o rotacional de o gradiente de uma função escalar é nulo, certo? A gente vai combinar essas duas coisas, né? Rotacional do campo de força conservativo ser nulo e o rotacional de um gradiente de uma função escalar também ser nulo, está claro que a gente pode, nesses casos, escrever os campos de forças conservativos como o gradiente de uma função escalar. Essa é uma propriedade direta da definição de campo conservativo e de uma propriedade geral do gradiente, né, de função escalar, que o seu rotacional é nulo. Então, todos os campos de forças conservativos podem ser escritos como gradiente de uma função escalar. Função escalar é uma função das coordenadas, né? Bom, nós vamos escolher essa função escalar como sendo a função menos u, onde u é uma função das coordenadas e pode também depender explicitamente do tempo, né? A função u, é a função energia potencial. Então, está claro que a gente só pode definir função energia potencial se nós estamos falando de campos de forças conservativos, né? Então, aqui a gente tem a expressão da relação entre a força conservativa, o campo de força conservativo, e a função energia potencial, que é uma função, de maneira geral, das coordenadas e também pode, eventualmente, depender do tempo explicitamente, né? A gente pode mostrar que a dimensão da U, da quantidade U dessa função escalar, é realmente uma dimensão de energia. Se a gente fizer a análise dimensional, né, a gente tem aqui, então, força é igual a gradiente de uma função escalar. Aqui eu estou falando, estou escrevendo as dimensões dessas três quantidades, né, da força, do gradiente, porque o gradiente é o operador nabla, é um operador diferencial, é derivadas, né, e a função u, né. Bom, a força tem dimensão de massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. O operador del tem dimensão de inverso de comprimento, né? Lembrando que as componentes do del são as derivadas parciais em cada uma das direções, então está claro que a dimensão é inverso de comprimento, e a gente consegue então isolar qual é que é a dimensão da função u, né? Ela basicamente tem dimensão de força por a dimensão do operador del, né? Fazendo essa relação, né, mlt quadrado dividido por 1 sobre L, a gente vê que a dimensão dessa função U é massa, tem dimensão de massa por
comprimento ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. Isso é dimensão de energia, né? Se a gente lembrar, por exemplo, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, né? Isso, então, é a dimensão de massa multiplicada por o quadrado da razão comprimento por tempo, né? Comprimento, distância por tempo. Então, realmente, pela análise dimensional, a gente vê que essa função U, né, tem dimensão de energia e ela é energia potencial associada a um campo conservativo, né? Agora a gente vai analisar qual é que é a relação dessa função energia potencial, ou a sua variação, né, com o trabalho realizado pelo campo conservativo sobre uma partícula, né? Então aqui eu vou calcular então quanto é que eu trabalho para ir de uma configuração 1 a T2, né? Sujeito a um campo de força conservativa. A gente mostrou que o trabalho para ir da configuração 1 até o 2 dentro de um caminho, né, seguindo um determinado caminho, é dado pela integral de linha ou integral de trajetória, né? Cujo argumento é o produto escalar da força com o vetor dr, onde é claro a força aqui é a força conservativa, né? Eu estou tentando calcular qual é que é o trabalho, trabalho realizado sobre a partícula devido a campos de força conservativo. A gente acabou de mostrar que, em termos da função energia potencial, né, a força é o negativo do gradiente da função energia potencial. Então, se eu quiser calcular o trabalho realizado pelos campos conservativos em termos do potencial, eu tenho que calcular esta integração, né? A integral do gradiente de U escalar dr a menos do sinal, né? Aqui eu vou abrir explicitamente quem é esta quantidade que está dentro do integrando. Para isso, eu tenho que identificar quem é a quantidade gradiente de U e quem é a quantidade, o dr, ou seja, identificar quem são esses dois vetores e aí sim fazer o produto escalar e calcular explicitamente essa integração, né? O gradiente da função U, como a gente mostrou na aula passada como cálculo de gradiente de função escalar, né? O gradiente de U é um vetor, né, cujas componentes cartesianas, claro, aqui eu estou sempre trabalhando em coordenadas cartesianas, né? As componentes desse vetor gradiente são as derivadas, né, da função escalar U, que no caso é a função energia potencial, relativa a cada uma das coordenadas cartesianas, né, x, y e z. E o segundo vetor do produto escalar aqui da definição do trabalho é o vetor dr, né, o elemento infinitesimal de deslocamento sobre o caminho, né? Aqui em 3D, né, ele é um vetor cujas componentes cartesianas são dx, dy, dz. Se a gente fizer o produto escalar desses dois vetores, como ambos já estão escritos em coordenadas cartesianas, né, a gente então sabe calcular produto escalar via componentes, né? É o produto de componente a componente, nos somamos, né? Componente x do gradiente com a componente x do dr, mais componente y do gradiente vezes a componente y do dr, mais a componente z do gradiente com a componente z do dr, e a gente tem esta quantidade explicitamente como um produto escalar gradiente de U escalar dr, né? Esta quantidade aqui. Eu vou tentar compactar o que é essa quantidade, que envolve três termos, né? Se eu lembrar a função de várias variáveis, né? Uma função das coordenadas x, y, z, uma função de várias variáveis, né? No cálculo diferencial, no cálculo de funções de variáveis, né? Lá no cálculo diferencial a gente entende, né, o que é a diferencial total de uma função de várias variáveis, né? Que eu vou chamar de df, né? É a variação da função, a variação total de uma função de várias variáveis, né? Se as variáveis são x, y, z, a diferencial total da função f é justamente esta quantidade aqui, que envolve as derivadas parciais da função relativa a cada uma das coordenadas que ela depende, ou cada uma das variáveis que ela depende, né? E as diferenciais nessas variáveis, né? As diferenciais ordinárias em cada uma dessas variáveis, certo? O que eu comparando a definição de diferencial total do cálculo diferencial para a função de variável com o produto escalar que a gente acabou de calcular aqui, que está envolvido no cálculo do trabalho realizado por campo de força conservativa, a gente vê que o produto escalar gradiente de U escalar dr é justamente a diferencial da função energia potencial, né? Então está claro aqui da comparação dessas duas quantidades, a gente consegue mostrar que o gradiente de U escalar dr
é justamente o diferencial total da função energia potencial. Substituindo, né, isto no integrando aqui do cálculo do trabalho, a gente consegue mostrar então que o trabalho para ir da configuração 1 até 2, sujeito a forças conservativas, a força conservativa, né? Isso então é o negativo da integral de 1 até 2, né, da configuração 1 até a configuração 2, da diferencial na função energia potencial. Essa integral aqui é simples, né? A integral de du é u, né? Calculada da configuração 1 até a configuração 2. Isso é o negativo, então, da diferença U2 menos U1, onde o 2 é a função energia potencial calculada na configuração 2 e o 1 é a energia potencial calculada na configuração 1. Nós conseguimos ver, então, que o trabalho realizado pelo campo conservativo, né, referente à energia potencial, ela está associado com o negativo da variação da energia potencial, ou seja, o trabalho realizado é o 1 menos o 2, negativo da variação da energia potencial. Isso é, qual é que é a relação entre trabalho e variação da energia potencial, se a gente está tratando de campos de forças conservativos, né? Algumas aulas atrás, a gente mostrou, né, que se a força que a gente está calculando o trabalho é a força resultante, né, a gente demonstrou o teorema trabalho-energia cinética, a gente mostrou que o trabalho realizado pela força resultante sobre uma partícula, para ir de uma configuração 1 até uma configuração 2, é igual à variação da energia cinética entre essas duas configurações, né? No caso específico, onde a força resultante é um campo de força conservativo, né? A gente vai poder comparar, né, o trabalho, né, como sendo o negativo da variação da energia potencial associada a esse campo de força conservativo e a variação da energia cinética correspondente. Então, no caso onde a força resultante é um campo conservativo, né, é devido a um campo de força conservativo, do teorema trabalho-energia cinética e da relação do trabalho com a variação da energia potencial, a gente consegue mostrar que para campos conservativos a variação da energia cinética é igual ao negativo da variação da energia potencial, né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, as variações de T e as variações de U, né? Ou seja, o ΔT é o T2 menos o T1, ou seja, a energia cinética na configuração 2 menos a energia cinética na configuração 1. Isso é igual ao negativo da variação da energia potencial, que é o 1 menos o 2. Combinando, né, todas as configurações 1 e todas as configurações 2, as quantidades associadas a essas duas configurações, a gente consegue mostrar que, no caso de campos conservativos, sendo a força resultante, né, a gente tem uma quantidade que é conservada no tempo. A gente consegue mostrar aqui que na configuração 1, a soma da energia cinética com a energia potencial na configuração 1 é exatamente igual à soma da energia cinética e da energia potencial na configuração 2. Então, existe uma quantidade, né, associada aos campos de força conservativos que são constantes no tempo. Basicamente, a soma da energia cinética e da energia potencial em cada instante de tempo, em cada configuração espacial. E com isso a gente consegue, então, definir, né, a quantidade de energia mecânica, né, como sendo definida a energia mecânica como a soma, né, da energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética está associada, então, com o quadrado do vetor velocidade instantânea e a energia potencial está associada com o campo de força conservativo, lembrando que a U está associada ao campo de força conservativo justamente pelo negativo do gradiente dessa função escalar energia potencial. Claro que a gente pode ter vários campos conservativos atuando, né, sobre a partícula, né? E no caso geral, então a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética da partícula mais as energias potenciais, né? Onde o U aqui, na verdade, seria a energia potencial total, que é a soma das energias potenciais de todos os campos conservativos, os quais a partícula está sujeita. Certo? Aqui isso é só referente a campos conservativos, né? No caso onde a gente tem tanto os campos conservativos quanto não conservativos, né?
a gente pode achar qual é que é o trabalho realizado pelos campos não conservativos a partir da variação da energia, da função energia mecânica definido como esta soma aqui, né? Então, se uma partícula está sujeita a várias forças, né? Umas delas conservativas e outras não conservativas, né? Isso é típico quando a gente tem, por exemplo, forças de atrito cinético, né? Ou forças de arrasto, né? Que são forças resistivas, né? Contrárias ao movimento, né? Além dos campos de força conservativa. A gente pode calcular explicitamente qual é, que é o trabalho realizado pelas forças não conservativas e a sua relação com a variação da EMEC, né? A variação da energia mecânica, né? Vamos lá. Então vamos calcular primeiro o trabalho total, né? O trabalho total devido a todos esses campos de força, tanto os conservativos quanto os não conservativos, né? Basicamente o trabalho total vai ser a soma do trabalho realizado pelas forças conservativas mais o trabalho realizado pelas forças não conservativas, né? O trabalho total é o trabalho da força resultante, né? A gente lembra, né, do teorema trabalho energia cinética, que o trabalho realizado pela força resultante, que é o trabalho total, né, é justamente a variação da energia cinética, né, da partícula, ou seja, o trabalho total é igual ao ΔT, mas o trabalho total pode ser separado do trabalho realizado pelas forças conservativas e as não conservativas, né? No caso do trabalho realizado pelas forças conservativas, a gente acabou de mostrar que o trabalho realizado pelas forças conservativas está associado à energia potencial dessas forças conservativas, né, como sendo negativo da variação da energia potencial, né? Então a gente consegue ainda escrever o trabalho total como sendo a variação negativo da variação da energia potencial mais o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Isso é igual à variação da energia cinética da partícula, né, sujeita a um campo de força total que envolve tanto forças conservativas quanto não conservativas. Com isso, a gente consegue isolar que o trabalho realizado pelas forças não conservativas, né, basicamente a gente consegue mostrar que ela é a soma, né, igual a soma da variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Basicamente isso igual, então, a variação da energia mecânica, né? Porque T mais 1 é a energia mecânica. Então, o trabalho realizado pelas forças não conservativas, que são as resistivas, né? Que fazem, que tornam variável a energia mecânica no sistema, né? É igual à variação da energia mecânica. Então, toda vez que eu tenho campos de forças ou forças dissipativas, né? Não conservativas, o trabalho realizado pelas forças não conservativas está associado com quanto foi perdido, né, de energia mecânica pelo sistema, ou seja, a variação da EMEC. Né? Então, aqui eu estou só resumindo os conceitos que a gente acabou de demonstrar. Né? No caso de campos conservativos, a gente pode escrever esses campos conservativos em termos do negativo do gradiente de uma função U, que é a função energia potencial, que depende, no caso mais geral possível, né, das coordenadas espaciais, né? Ou seja, ela depende da configuração espacial, né, da partícula no campo conservativo e, eventualmente, pode depender explicitamente do tempo. Né? A gente já vai voltar nesse caso onde a função energia potencial depende ou não explicitamente do tempo, quando a gente for mostrar as condições em que a energia mecânica vai ser conservada. A gente mostrou também que o trabalho realizado pelos campos de forças conservativos estão associados com a variação da energia potencial desta maneira, né? O trabalho realizado pelos campos de força conservativos é igual ao negativo da variação da energia potencial. A gente conseguiu mostrar que no caso de campos conservativos, a variação da energia mecânica é zero, ou seja, a energia mecânica é uma constante de movimento, né? E no caso de campos não conservativos, né, a gente consegue calcular o trabalho realizado por esses campos de forças não conservativos, né, através da variação da energia mecânica do sistema. Esses basicamente são os conceitos que a gente construiu na aula de hoje. Agora eu vou fazer alguns exemplos, né, de aplicação desses conceitos, né, para alguns exemplos, né, mais simples, mais particulares. Né. Eu vou começar com justamente a relação do trabalho realizado por campos de forças não conservativas ou forças dissipativas, né? Então,
Então, como o meu primeiro exemplo aqui, né, eu quero calcular qual é que é o trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é uma força dissipativa, né, contrária ao movimento, né? Então, aqui eu tenho uma representação, né, esquemática, né, de um objeto, né, que tem massa m, que está se deslocando sobre um plano, né, sobre a ação da força de atrito cinético, né? Ela está indo de uma configuração 1 até uma configuração 2, ou seja, de um ponto 1 até um ponto 2 neste plano, né? Desenvolvendo uma trajetória que tem comprimento L sobre um caminho C, certo? Aqui eu estou mostrando ainda a força normal, né? Claro, eu não estou representando ainda a força peso. Estou representando aqui a força, a velocidade instantânea. Lembrando que a força de atrito cinética é contrária, né, à direção e ao sentido da força da velocidade instantânea, ou seja, a força de atrito cinética é contrária ao movimento. O movimento pode ser caracterizado pelo vetor velocidade instantânea, né? O módulo da força de atrito cinético é dado por duas quantidades, né? O coeficiente de atrito cinético, que é uma quantidade adimensional, né? Multiplicado pelo módulo da força normal, né? Isso é o módulo, né? A força de atrito cinético, o vetor força de atrito cinético, como eu comentei, então tem módulo μc vezes n, e a direção e o sentido da força de atrito cinético é contrária à direção da velocidade, ou seja, é contrária ao versor velocidade. Então, a direção e o sentido do vetor força de atrito cinético é menos v chapéu, onde v chapéu é o vetor unitário, associado à velocidade. Se eu quero calcular o trabalho realizado pela força de atrito cinético, eu vou ter que calcular trabalho, por exemplo, usando a definição de trabalho como sendo uma integral de caminho, né? Lembrando, então, que o trabalho realizado para ir de 1 até 2 sobre a ação da força de atrito cinético seria, então, a integral de caminho, né, do produto escalar força de atrito escalar dr, né? Aqui eu vou calcular explicitamente quanto é que é o produto escalar força de atrito dr. Lembrando que o vetor dr, né? O vetor dr, ele é um vetor paralelo ao vetor velocidade. Por quê? Porque eu posso escrever, a gente mostrou isso já várias vezes na aula passada e na retrasada, né? Que o vetor dr pode ser escrito como, né? Usando o cálculo diferencial, né? Pode ser escrito como dr dt dt, onde dr dt é o vetor velocidade instantânea, né? Então, o dr, o vetor dr, nada mais é que o vetor velocidade instantânea dt. Certo? Então, está claro que o vetor dr é um vetor paralelo ao vetor velocidade. Aqui eu vou calcular quanto é que é o produto escalar do versor velocidade, que é a, a quantidade que dá a direção da força de atrito cinético, né? O produto escalar entre o versor V e o vetor dr, usando definição de produto escalar a partir de ângulo entre esses dois vetores, né? É o módulo do primeiro vetor, que é o módulo do versor V chapéu, módulo do segundo vetor, que é o vetor dr, né? Vezes o cosseno do ângulo entre o V e o dr. Eu acabei de mostrar que o vetor dr é paralelo ao vetor V chapéu, significando que o ângulo entre eles é 0 graus, né? Lembrando que o módulo do versor velocidade é módulo 1, né? E o módulo do vetor dr é o elemento infinitesimal de deslocamento sobre a trajetória dr, né? Então, o produto escalar V chapéu dr é justamente dr. E eu substituo essa informação aqui no integrando do cálculo do trabalho, né? F dr é justamente o menos μcn e o produto escalar V chapéu dr, que é dr, certo? Menos μcn é uma constante, né? Basicamente, então, a integral que eu vou fazer é a integral em dr, né? Lembrando que o tamanho total do caminho, né, da trajetória aqui é L maiúsculo, né? Então, quando eu integrar em dr sobre todo o caminho, o que eu vou obter é o comprimento, né, da trajetória. O comprimento da trajetória é L, ou seja, o comprimento da curva, né, que o objeto faz
para ir de 1 até 2 sobre a ação da força de atrito cinético. Então, o trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é uma força dissipativa, né, não conservativa, é proporcional ao tamanho, né, ao comprimento da curva que o objeto vai fazer nesse campo de força dissipativa, né, e também da força normal, né, e do coeficiente de atrito cinético. Então, estou calculando explicitamente o trabalho via a integral de caminho, né, onde o integrando dessa integral de caminho envolve esse produto escalar que a gente pode calcular diretamente através da definição, né, do vetor velocidade, do vetor força de atrito cinético. Esse resultado eu já vou usar daqui a pouco quando a gente for analisar o plano inclinado com atrito, né? O deslocamento sobre o plano inclinado sobre ação de atrito cinético. Né? Aqui um outro exemplo onde eu vou usar a conservação de energia mecânica para resolver velocidades, né? Então tem uma massa de 2 kg, né, que ela está conectada a uma mola, né? Essa mola tem um coeficiente elástico, uma rigidez elástica de 2 kN por metro. Então aqui eu estou usando unidades SI para coeficiente K, né? E o comprimento de equilíbrio desta mola é L, que é 40 centímetros. Então, o comprimento da mola em equilíbrio é de 40 centímetros. Tá? Eu vou esticar essa mola, né, de uma distância de 10 centímetros a partir do ponto de equilíbrio, né, e vou deixar ela se movimentar a partir do repouso. Então, a configuração A ou configuração 1 é uma partícula com velocidade instantânea nula, né, V0 igual a zero, onde a mola com que ela está conectada está esticada a partir da posição de equilíbrio de 10 centímetros. Então, L, tamanho da mola no equilíbrio, H é quanto foi esticada a mola a partir da posição de equilíbrio. Deixa essa mola se movimentar, o sistema massa-mola vertical se movimentar, e aí em algum instante de tempo, numa outra configuração, que eu vou chamar a configuração B, né, quando a mola está passando pela configuração de equilíbrio, ou pela altura de equilíbrio, né, eu quero saber qual é que é a velocidade da partícula nessa configuração B. Então a pergunta aqui é, qual é que é a velocidade da partícula na configuração B, onde a altura ou o tamanho da mola nesta configuração B é justamente o comprimento da mola na posição de equilíbrio original, certo? Eu vou utilizar para o cálculo dessa velocidade instantânea na configuração B a conservação da energia mecânica, né? Porque nesse caso aqui, nós temos duas forças conservativas apenas atuando. Claro, aqui eu estou desconsiderando atrito com o ar, né? Ou seja, forças dissipativas. Né? Aqui a gente tem dois campos de forças conservativos. Né? Um deles é o campo gravitacional, que é um campo gravitacional uniforme, né? Que a gente tem uma energia potencial associada, que é a energia potencial gravitacional. E além do campo gravitacional, a gente tem a força elástica, né? Porque eu tenho uma mola, a força elástica também é conservativa. Só para lembrar, na aula passada a gente mostrou que todos os campos de força centrais são conservativos, né? A força elástica, tanto em 1D quanto em 3D ou 2D, é um campo de força central, né? Ele depende apenas da distância radial do ponto de equilíbrio até onde a partícula está sujeita a esse campo de força. As forças elásticas são todas conservativas, né? Se eu tenho uma partícula sujeita a só campos conservativos, a energia mecânica desse sistema vai ser conservada, ou seja, ela é a mesma em qualquer instante de tempo, em qualquer configuração espacial da partícula, né? E a gente sabe as expressões, né, das energias potenciais, né? Tanto a energia potencial gravitacional, que é o mgy, né? Obviamente aqui eu vou voltar nessa história da definição da energia potencial, mas aqui eu estou assumindo que a energia potencial é nula na origem, então eu estou usando um sistema de coordenadas cartesiano, onde na origem eu estou assumindo que a energia potencial gravitacional é nula e eu estou medindo as alturas a partir da origem. Né?
Então, seria mgh ou mgy, né? Onde y são as alturas medidas a partir de y igual a zero. E a energia potencial elástica é bem conhecida, né? 1 meio de kx ao quadrado, né? Quadrática na posição, onde o x aqui é a posição medida a partir do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, as distâncias medidas a partir da posição de equilíbrio aqui no sistema massa-mola vertical. Então, eu vou utilizar a conservação da energia mecânica para obter a velocidade instantânea na configuração B ou no ponto B. Então, primeiro, a gente vai ter que calcular quanto é que são as energias mecânicas nessas duas configurações, né? A energia mecânica na configuração A, quando a mola está esticada, né? É a soma, então, das duas energias potenciais, né? Gravitacional e elástica, no ponto A, mais a energia cinética no ponto A, que no caso é zero, porque a gente está assumindo que a gente está partindo do repouso, né? Aqui eu estou exprimindo, né, a expressão da energia potencial gravitacional no ponto A, né? Onde a gente então tem mg vezes a altura correspondente ao ponto A, que é a soma do L mais o H. L é o tamanho da mola quando eu estou em equilíbrio, mais o H, que é quanto eu deformei a mola a partir da posição de equilíbrio. São os 10 centímetros. E mais, claro, a energia potencial elástica, né, que é 1 meio K x ao quadrado, onde x é a distância a partir do indeformado, do ponto de equilíbrio, né, que no nosso caso aqui é denotado pela variável h, né, então a quantidade h é a distância a partir da posição de equilíbrio que a partícula está, no caso, então é 1 meio de kh ao quadrado. Isso é a energia mecânica, que é a soma das energias potenciais, elástica e gravitacional, mais a cinética no ponto A. A energia mecânica no ponto B, né, é a energia cinética no ponto B, aqui vai estar envolvida então a velocidade instantânea no ponto B, mais as energias potenciais no ponto B, né? No caso, no ponto B, como a gente está passando pela posição de equilíbrio da mola, né, a gente não tem energia potencial elástica, né, porque a distância x a partir da posição de equilíbrio é zero, né? E nós vamos ter, então, aqui apenas a energia potencial gravitacional. A energia cinética em B é 1 meio m velocidade instantânea em B ao quadrado, e a energia potencial gravitacional em B é justamente mgh, onde mg, a altura, onde a altura é a distância de equilíbrio, né? O tamanho da mola na posição de equilíbrio, que é L. São as duas expressões da energia mecânica no instante A e no instante B, na configuração espacial A e na configuração espacial B. Como a gente tem campos conservativos, né, os dois campos de força são conservativos, a gente sabe que a energia mecânica vai ser conservada, ou seja, a variação da energia mecânica é nula. Isso significa que se a gente fizer a diferença, né, da energia mecânica no instante final menos a energia mecânica no instante inicial, isso tem que dar zero, né? Ou seja, a diferença da energia mecânica na configuração B menos a energia mecânica na configuração A tem que ser zero. Escrevemos explicitamente essa variação, né? Primeiro, a variação das energias cinéticas, né? A variação da energia cinética seria a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A, que é zero, né? A variação da energia cinética é 1 meio mvb quadrado. A variação da energia potencial é mgl menos estas quantidades aqui, né? mgl mais h mais 1 meio de kh quadrado. Lembrando que eu tenho um cancelamento, né, claro, dos mgls, né, nas duas expressões da energia mecânica, e a gente tem, então, como resultado da diferença entre as energias potenciais no fim e no início, que nos dá, então, menos mgh e menos 1 meio de kh quadrado. Isso tem que dar zero, ou seja, a variação da energia mecânica nula. Aí vamos isolar a velocidade instantânea no ponto B, né? Multiplicamos ambos os lados dessa equação por 2 sobre m, e a gente mostra claramente que o quadrado da velocidade instantânea no ponto B está associado com a altura h e as constantes físicas, né? G, k e a massa do objeto, né? Então, claro que o módulo de V na instantânea, né, na configuração B, é raiz quadrada de 2gh mais k sobre m h ao quadrado. Nós podemos calcular numericamente qual é que é o valor do módulo da velocidade no instante B, né, colocando as quantidades físicas aqui, né,
todas no sistema internacional, todas elas estão em unidades do SI, né? 2 vezes GH, onde o G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, H é 0,1, porque é 10 centímetros, né? 10 centímetros é 0,1 metros, menos K sobre M, K é o K da mola, né? É 2 kN por metro, ou seja, 2.000 newtons por metro, né? Ou seja, 2, né, 10 na 3 newton por metro, dividido pela massa, que é 2 kg, multiplicado por H, 10 centímetros, 0,1 metros, ao quadrado. Aqui eu não estou colocando mais explicitamente as unidades, porque eu sei que todas estão em SI, significando que a velocidade obtida numericamente pela essa conta vai nos dar uma velocidade em unidades de metro por segundo, que são as unidades SI para velocidade, isso dá ordem de 4,5, né, de 13,5, né, 3,46 metros por segundo. O valor dessa velocidade no ponto B é obtido por conservação da energia mecânica, porque a gente está atuando sobre a partícula apenas campos conservativos, a gente não tem campos ou forças dissipativas nesse caso, né? Agora, eu quero calcular explicitamente, né, a energia potencial gravitacional. A gente já sabe que é mgh, mas eu quero discutir um pouquinho mais as definições de energias potenciais, né? A expressão da energia potencial em termos de uma configuração espacial, ou seja, em termos das coordenadas, né, depende de duas coisas, né? A configuração espacial de referência e o valor da energia potencial nessa posição de referência, tá? Ou seja, a energia potencial em termos das coordenadas ou em termos das configurações espaciais depende de pressupostos. É isso que eu quero exemplificar usando como um exemplo claro, né, a obtenção da energia potencial gravitacional. Ou seja, para eu escrever a expressão da energia potencial gravitacional em termos da altura, né, eu vou ter que fazer duas hipóteses, né, ou duas escolhas arbitrárias que estão envolvidas aqui, tá? E já vai ficar claro o que eu quero dizer daqui a pouco, né? Então, eu quero calcular como um exemplo, né, a energia potencial gravitacional no campo uniforme gravitacional, ou seja, qual é que é a função energia potencial para objetos que estão próximos da superfície da Terra, onde a gente pode assumir que o campo gravitacional é praticamente constante em direção, em sentido e em módulo, né? Então, para fazer isso, eu vou justamente usar o cálculo do trabalho, né, realizado pelo campo de força gravitacional sobre a partícula, relacionar esse trabalho com a variação da energia potencial gravitacional, e a gente vai poder escrever, então, a função U gravitacional em termos das configurações espaciais. Então, o que eu tenho aqui é uma partícula de massa m que está sujeita ao campo de força gravitacional, né? No meu sistema de coordenadas cartesiano que eu estou usando, aqui a expressão da força gravitacional tem módulo mg e direção e sentido contrário ao versor J-chapéu, né? O versor J-chapéu é o versor, né, na direção dos y positivos, né? E eu vou ter aqui, representar aqui duas alturas ou duas configurações espaciais, tá? Uma altura de referência, né, que eu vou chamar de YR, altura ou Y de referência, e uma outra altura arbitrária Y. Então, uma altura de referência e uma altura arbitrária Y. E aí eu vou calcular qual é que é o trabalho realizado pelo esse campo conservativo, ou seja, o trabalho realizado pelo campo gravitacional uniforme para a partícula I dessa posição de referência YR para uma posição arbitrária Y, ou seja, uma altura arbitrária Y, né? Ou seja, basicamente calcular esta quantidade aqui, né? Trabalho realizado para ir da altura de referência YR até a altura arbitrária Y. Para calcular isso explicitamente, né, lembrando que a definição de trabalho via integral de caminho é essa daqui, né? Eu vou calcular, então, a integral do produto escalar F gravitacional dr, né, nessas duas configurações, né? Configuração 1 na altura de referência, configuração 2 na altura arbitrária. A gente acabou de mostrar, agora há pouco no início da aula, né, que esse trabalho realizado pelo campo de força conservativo, que é o caso da força gravitacional, né, é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional, né? Ou seja, isso é igual ao valor da energia potencial gravitacional calculado na altura de referência menos
o valor da função energia potencial gravitacional calculada na altura arbitrária y, né? Ou seja, F trabalho 1, 2 é igual a U1 menos U2, né? Certo? Vamos calcular explicitamente quanto é que é o trabalho, né? Ou seja, vamos calcular explicitamente a integração de caminho, né? Para isso, a gente vai precisar calcular explicitamente com esse campo gravitacional o produto escalar, FDR, né? Para isso, eu preciso exprimir, então, no sistema de coordenadas cartesiano, tanto a força gravitacional quanto o vetor dr, né? Como eu estou no movimento num plano, eu vou me restringir os vetores no plano, né? Então, o vetor dr escrito em coordenadas cartesianas tem essas componentes cartesianas, né? dx, dy, dz, no caso geral, né? E o campo gravitacional é só vertical, né? Menos mg j chapéu. Se eu calcular o produto escalar, é tranquilo, né? Porque ambos estão escritos, tanto dr quanto f, estão escritos em coordenadas cartesianas, então para calcular o produto escalar, basicamente é fazer o produto das componentes x com x, y com y com z com z e somar, né? Basicamente, o que a gente consegue ver aqui vai sobreviver aqui no produto escalar apenas as componentes y, né, no produto escalar, ou seja, o produto menos mg com dy, né? Menos mg dy. Então, o produto escalar FDR menos mg dy, né? Então, a integral, né, de caminho associado ao trabalho, no final das contas, nesse caso específico, vai ser uma integral em y, nas alturas, né? Calculado da altura de referência até uma altura arbitrária y, né? Esse trabalho, então, como eu comentei, né, é a diferença da energia potencial, na verdade, o negativo da diferença, negativo da variação da energia potencial, que corresponde ao valor da energia potencial na altura de referência menos o valor da energia potencial numa altura arbitrária y. E aí, finalmente, a gente consegue, isolando aqui o valor da U como função das alturas, né? Aqui tem o trabalho, né? Eu calculei já aqui a integral, né? A integral é trivial, né? A integral de dy, calculada dy até y. Isso, então, é menos mg y menos yr. Isolando, então, quanto é que é u de y, né? Ou seja, a função energia potencial para qualquer altura arbitrária y, a gente consegue mostrar, claro, né? Isolando o u de y, que o u de y, a energia potencial gravitacional para a altura arbitrária y, tem essa expressão aqui, né? Ela é a energia potencial gravitacional calculada na altura de referência YR mais mg y menos yr, ou seja, a altura relativa, né, comparada com a altura de referência, ou y de referência yr. Essa é a expressão geral da energia potencial gravitacional, né, para campo uniforme, né, em termos de uma altura arbitrária medida a partir da origem. Bom, o que a gente consegue mostrar aqui explicitamente nessa expressão da energia potencial gravitacional em termos das configurações espaciais? Eu só consigo definir, né, explicitamente a função energia potencial, ela só vai ser definida, né, se eu escolher, né, se eu designar duas quantidades. Uma delas é quem é a altura de referência. E a outra é quanto é que vale a energia potencial nessa altura de referência. Então, quando eu quero definir uma energia potencial, eu vou ter que designar duas coisas, eu vou ter que fazer duas escolhas, né? Quanto é que é a configuração espacial de referência e quanto vale a energia potencial associada nessa configuração espacial de referência. No caso aqui, do campo gravitacional, a configuração espacial são as alturas, né? Então, eu preciso de duas coisas aqui, né? Quanto é que é YR e qual é que é o valor da energia potencial em YR. Só assim eu consigo definir explicitamente, né, a função energia potencial em termos da configuração das alturas. Obviamente que YR, o valor da energia potencial nessa altura, é arbitrária, né? Essa quantidade é arbitrária. Por exemplo, em geral, a gente utiliza a altura de referência como sendo a origem, né? Ou o solo, né? E também escolhemos arbitrariamente que o valor da energia potencial no solo ou na origem, né, é zero. Então, essas duas escolhas são completamente arbitrárias. Eu poderia fazer outra escolha, certo?
lembrando que essas escolhas arbitrárias, tanto para a configuração de referência quanto o valor da energia potencial nessa configuração de referência, quando a gente calcula a variação da energia potencial, essas escolhas arbitrárias na variação da energia potencial se cancelam, né? E o ΔU independe dessas escolhas arbitrárias. Do ponto de vista físico, o ΔU é que interessa fisicamente, porque o ΔU é que é igual ao trabalho, né? Realizado pelo campo de força conservativo. Mas se a gente quer calcular quanto é que a energia potencial em uma determinada configuração espacial, necessariamente a gente vai ter que arbitrar uma configuração espacial de referência e o valor da função energia potencial nessa configuração espacial de referência. Aqui eu estou fazendo, claro, o exemplo da energia potencial gravitacional para a gente explicitamente obter, né, a necessidade dessas duas escolhas arbitrárias. Né? Só no caso, então, quando a gente escolhe a altura de referência zero, né, na origem, e o valor da energia potencial na origem como sendo zero, aí sim a energia potencial gravitacional, em termos das alturas y, o y, né, tem a forma usual que é mgy. Né? Se eu tivesse escolhido outro yr e o valor arbitrário da energia potencial lá em yr, a expressão da energia potencial em termos de y seria distinta, né? Mesmo assim, o ΔU independe dessas escolhas, né? Certo? Aqui eu vou voltar no caso onde eu quero calcular o trabalho realizado pelas forças não conservativas, né? Para fazer isso, eu vou utilizar então uma partícula, na verdade um bloquinho, né? Deslizando sobre um plano inclinado, com atrito cinético. Então aqui eu estou com um caso onde eu tenho vários campos de força atuando, ou várias forças atuando sobre o bloquinho, né? Alguns são conservativos, outros são forças de vínculo, ou outras são forças não conservativas, ou forças dissipativas, que é o caso da força de atrito cinético, né? Então aqui eu estou fazendo um desenho esquemático, né? Eu tenho, então, vou partir do repouso, no início, né, desse plano inclinado, onde eu coloquei a origem do sistema de coordenadas. Aqui eu estou usando o sistema de coordenadas cartesiano no plano, né? Aqui está a origem. Vou partir na origem com velocidade instantânea nula, né? Velocidade inicial zero, e vou me deslocar nesse plano inclinado, né? Sujeito então ao campo gravitacional, a força de interação do plano inclinado, né? Da superfície do plano inclinado com o bloquinho e ainda a força de atrito cinético, né? Aqui eu tenho a geometria do problema, né? Aqui eu tenho o ângulo de inclinação do plano inclinado, que é θ, né? O deslocamento total aqui no plano inclinado é a deslocamento total d, desde a origem até chegar ao fim daqui do plano inclinado. Toda essa distância aqui, né, é d, na minha notação, certo? A altura correspondente, né, à configuração onde eu vou partir o plano inclinado é a altura h, a altura final, claro, é zero, a partir da horizontal aqui, né? E, claro, ainda eu tenho o diagrama de forças, né? O diagrama de corpo livre, que é o desenho esquemático das forças que estão atuando sobre o bloquinho. Ainda eu tenho aqui o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado, está associado também, né, ao ângulo que a força gravitacional faz com a direção vertical aqui, né, no plano inclinado. Então, uma relação esquemática para a gente entender tanto o diagrama de forças quanto as configurações cinemáticas aqui do problema, né? Lembrando que como ele tem um triângulo retângulo aqui, né, ou seja, eu consigo reescrever o ângulo θ, na verdade o seno desse ângulo θ de inclinação do plano inclinado, a partir de duas dimensões espaciais, né, duas dimensões lineares, né, que é a razão da altura, que é o cateto oposto, né, a esse ângulo θ, né, e a hipotenusa, que é o deslocamento aqui, né, o tamanho da superfície do plano inclinado. Muito bem. O que eu quero calcular aqui é calcular a velocidade do bloco quando ele chega ao final aqui do plano inclinado. Né? Quando ele se deslocou uma distância d a partir da origem sujeito a essas forças. Né? Aqui a gente tem três forças. Né? Uma delas é conservativa, né, que é o campo gravitacional. Eu tenho até uma função
energia potencial gravitacional associada. A gente tem uma força não conservativa ou dissipativa, que é a força de atrito cinético, que é contrária ao movimento. A gente acabou de fazer um exemplo, né? Onde a força de atrito cinético é contrária ao V-chapéu, né? Ou seja, contrário à direção de movimento. E a gente tem uma força de vínculo, né? Que é a força normal, né? Força de vínculo, a gente discutiu um pouquinho os vínculos, né? Os vínculos nos poupam, né? Soluções das equações diferenciais, né? As equações de movimento lá na segunda lei. Né? A gente vai discutir um pouquinho do ponto de vista da energia mecânica, qual é que é o papel desempenhado pelas forças de vínculo. Mas, nesse caso geral, a gente tem 3 tipos de forças aqui atuando sobre o bloco. Né? Uma conservativa, gravitacional, uma não conservativa, que é o atrito cinético, e uma força de vínculo M. Aqui eu vou falar da força normal, que é uma força de vínculo. Por que é força de vínculo? Né? Porque ela restringe o movimento da partícula a ser apenas na direção sobre o plano inclinado, na direção da superfície do plano inclinado. Na direção vertical, o bloco não tem movimento. Né? Isso significa que ele tem um vínculo na direção Y aqui no meu sistema de coordenadas. Né? Bom, todas as forças de vínculo não realizam trabalho. Por quê? Porque elas são sempre perpendiculares à direção de movimento. Então, toda força de vínculo, em geral, é perpendicular à direção de movimento. O caso da normal aqui está claro, né? A normal é perpendicular à direção de movimento, né? Por que as forças de vínculo não realizam trabalho? Elas não realizam trabalho porque se eu calcular, né, o produto escalar FDR, onde F é a força de vínculo, né? Lembrando que o produto escalar está associada com o cosseno do ângulo entre a F e o dr, lembrando que o dr é proporcional ao vetor velocidade, né? Nas forças de vínculo, como ela é perpendicular à velocidade, né? Ela é perpendicular à direção do vetor velocidade, o produto escalar FdR, ou o produto escalar F com V, né? É zero. Se o produto escalar FdR relativo às forças de vínculo é zero, significa que o trabalho realizado pelas forças de vínculo é nulo. Tá? Então, todas as forças de vínculo que são perpendiculares ao movimento da partícula ou do objeto, né, não realizam trabalho, não contribuem para o trabalho. Então, aqui nesse caso, as únicas forças que vão contribuir para o trabalho total, né, vai ser a força gravitacional, que é conservativa, e a força de atrito cinético. Lembrando que a gente acabou de mostrar, né, que quando a gente tem atuando sobre o objeto, tanto campos de forças conservativas e não conservativas, a gente mostrou que o trabalho realizado pelas forças não conservativas está associado com a variação da energia mecânica do objeto, que é o caso aqui, né? Então a gente consegue calcular explicitamente o trabalho realizado pela força de atrito cinético a partir do cálculo da variação da energia mecânica, né, da partícula de uma configuração inicial, ela parte do repouso, mas está em uma altura h, até chegar numa configuração onde ela está a altura nula e velocidade igual a velocidade instantânea que eu quero saber. Né? Então, aqui a gente vai calcular explicitamente, né? Por que eu fiz aquela conta agora há pouco, né, de quanto é que vale o trabalho realizado pela força de atrito cinético? A gente acabou de mostrar, né, que o trabalho realizado pela força de atrito cinético é igual a menos μCn, né, o μ é o coeficiente de atrito cinético, vezes o módulo da força normal, multiplicado pelo tamanho da trajetória do objeto sujeito à força de atrito cinético. Que no nosso caso, o L, né, tamanho da trajetória é tamanho D. Então, menos μCND é o trabalho realizado pela força de atrito cinético para se deslocar sobre esse plano inclinado numa distância D partindo da origem. Né? Isso é igual à variação da energia mecânica. A variação da energia mecânica é igual à soma das variações da energia potencial gravitacional, porque é a única energia potencial associada, né? Mais a variação da energia cinética. Vamos calcular explicitamente a variação da energia potencial gravitacional, é a energia potencial gravitacional final menos a inicial. Lembrando que nós acabamos de mostrar, né, a função energia potencial gravitacional é mgy, onde y é a altura medida a partir da origem. Né? A energia potencial final corresponde aonde a partícula, o bloquinho, né,
está com altura nula a partir da horizontal, né? Se eu usar o meu sistema de coordenadas aqui, né? No solo, né? Se eu escolher solo como sendo o zero do potencial, menos a energia potencial gravitacional inicial, onde a altura é h a partir do solo, né? Esse é o delta UG, né? mg inicial, final menos mg h final. E a variação da energia cinética, que é a energia cinética final, onde a velocidade instantânea da partícula é vd, né? Depois que ela se deslocou uma distância d, e a energia cinética inicial é zero, porque a gente partiu do repouso, né? Então, ΔT é basicamente igual à energia cinética no final do movimento aqui, né? Onde ela tem velocidade instantânea vd. Ainda a gente pode escrever, claro, a altura h, que aparece aqui na expressão da energia potencial gravitacional. E o módulo da força normal, né, que aparece aqui na expressão do trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é uma força não conservativa, né? Lembrando, o módulo da força de atrito cinético, como a gente tem um vínculo na direção vertical, isso significa que o módulo da força normal é exatamente igual à projeção da força gravitacional na direção vertical, e o tamanho dessa projeção é justamente o módulo da força gravitacional multiplicada por cosseno do ângulo θ, porque a projeção está relacionada ao cateto adjacente a esse ângulo θ aqui, né? Então a gente pode escrever a força normal, o módulo da força normal como sendo mg cosseno θ, né? E o h em termos do θ, né, por geometria, né? A gente consegue, mostrou agora há pouco, que sendo de θ é h sobre d, né? Então podemos escrever o h em termos de d. Mas o que a gente está escrevendo é o trabalho realizado pelas forças não conservativas, que é a cinética, né, igual à variação da energia mecânica, né? Aqui no lado, bom, já vamos isolar a energia cinética em termos da VD, né, e todo o resto no outro lado, né? Aqui a gente então tem mgh, né, onde h está escrito como d seno θ, e, claro, o trabalho realizado, mais o trabalho realizado pela força não conservativa, onde a gente está substituindo o n, né, substituindo o n em termos do ângulo, né, mg cosseno θ. Multiplicamos ambos os lados por 2 sobre m, e a gente então vai obter o quadrado da velocidade instantânea depois de uma trajetória de tamanho d, né, de tamanho d. Isso é escrito em termos do ângulo, né? Em termos do ângulo e das quantidades físicas, né? Tirando a raiz quadrada, a gente então tem que a velocidade no ponto B, né, que é aqui no final do plano inclinado, isso é escrito em termos do ângulo de inclinação do plano inclinado, seno e cosseno do ângulo θ, do coeficiente de atrito cinético, o deslocamento realizado sobre o plano inclinado sujeito à força de atrito cinético e o valor da aceleração da gravidade, o g, né? A gente obtém essa velocidade basicamente relacionando o trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é um trabalho realizado por uma força não conservativa, né, com a variação da energia mecânica da partícula, né? Ou seja, houve variação da energia mecânica, que é a soma da cinética mais potencial, da configuração inicial para a configuração final, né? Ela não foi conservada, porque eu tenho uma força dissipativa que faz com que a energia mecânica diminua, né? Eu tenho perda de energia mecânica durante o movimento, né? Aqui eu sou um outro exemplo onde eu quero exemplificar como a gente calcula, né, a função energia potencial a partir da expressão do campo de força, né? A gente acabou de fazer isso no caso unidimensional, que é no campo gravitacional uniforme, né, onde a integral de trabalho é apenas uma integral em uma dimensão, né, a integral nas alturas, né? Agora eu quero fazer um exemplo geral onde o campo de força depende de todas as coordenadas, né? E como é que a gente obtém a função energia potencial neste caso geral, né? Então eu quero determinar nesse exemplo, né, quanto é que é a função energia potencial em termos das coordenadas, né? Para uma força conservativa, então eu já sei que ela é força conservativa, né? Claro, porque senão eu não poderia definir uma energia potencial, né, associada a ela, que tem esta cara aqui. Então tem um campo de força tal que ele obedece a essa equação aqui, né? O campo de força tem dependência espacial
nesta forma, né? Basicamente, essa a, a expressão do campo de força. Antes de calcular explicitamente a energia potencial gravitacional, eu queria discutir um pouquinho a característica desse campo de força, né? Só um pouco. Se eu olhar a expressão daquele campo de força que está aqui, né, explicitamente, eu consigo mostrar que basicamente esse campo de força ele é menos duas vezes, né, uma constante menos 2, multiplicada pelo próprio vetor posição, né? Ou seja, esse campo de força é menos 2 vezes o vetor posição, né? Essa expressão aqui é justamente a expressão da força elástica em 3D, né? Se fosse o caso unidimensional, né, onde o movimento fosse só sobre uma direção, a força seria a lei de Hooke, né? F igual a menos kx, onde o k é 2, né? Certo? Então, basicamente, esse campo de força conservativo que a gente está analisando é um campo de força elástico em múltiplas dimensões, né? Em 3D. A gente já mostrou, claro, né, que se o campo de força é central, né, que é o caso desse campo de força elástico aqui, né, a gente já sabe que ele é campo conservativo, né? A gente sabe que ele é conservativo porque a gente mostrou que o rotacional do vetor posição é zero, isso implica que o rotacional de uma força que é proporcional ao vetor posição também é nulo, que é o característico de campos de forças conservativos, né? Os campos de forças conservativos são irrotacionais, eles têm rotacional nulo. Né? Bom, agora vamos calcular explicitamente quanto é que é a energia potencial associada com esse campo de força conservativo, né? A relação entre a força conservativa e a função energia potencial é esta, né? A força é o negativo, o vetor força é igual ao negativo do gradiente da função energia potencial, né? Eu vou escrever explicitamente os dois vetores que estão nessa equação, né? Do lado esquerdo, estou escrevendo o vetor força em coordenadas cartesianas, né? Com as suas componentes cartesianas fx, fy e fz. E no lado direito, o negativo do gradiente de u, onde o vetor gradiente a gente conhece como calcular, né? É o vetor cujas componentes cartesianas, né, são as derivadas da função u, parciais, né, derivadas parciais da função u relativo a cada uma das coordenadas espaciais, né? Para esses dois vetores serem iguais, né, no sistema de coordenadas cartesiano, as suas componentes cartesianas têm que ser iguais. Isso implica, então, que fx tem que ser menos ΔU del x, Fy tem que ser igual a menos ΔU del y, e Fz tem que ser igual a menos ΔU ΔZ, certo? Que eu estou escrevendo aqui explicitamente, a igualdade vetorial implica na igualdade das componentes cartesianas dos dois vetores em ambos os lados desta equação aqui, tá? Então, a gente consegue mostrar que o Fx tem que ser igual a menos o ΔU del x, mas a componente x do vetor força é conhecida, é menos 2x. O Fy é menos ΔU del y, mas a gente sabe quanto é que a Fy é menos 2y. E, finalmente, Fz é igual a menos ΔU del z, mas a gente sabe que o Fz é menos 2z. Tá? Então, a gente tem as relações entre as derivadas da u em termos das coordenadas espaciais. Começando com a primeira relação, a gente tem aqui, para esse campo conservativo, né, a derivada da u relativa a x tem que dar 2x. Derivada da função u relativa a x tem que dar 2x. Essa é a primeira coisa que a gente vai analisar. Bom, se eu quero obter u, eu vou integrar ambos os lados em x, né? Integrando ambos os lados, do lado esquerdo a integração vai me dar a u, porque é a integral de uma diferencial da próprio argumento, né? Da u de x, y, z. E no lado direito, a integral vai ser a integral de 2x em x. Isso dá x ao quadrado, né, como resultado da integração, mas seria mais uma constante de integração, porque a integral aqui é indefinida, né? Mas no caso de uma função de várias variáveis, né, na verdade, a constante de integração pode ser qualquer função, né, que dependa, no caso aqui, de z e de y, né? De z e de y. Então, a função energia potencial, usando a primeira relação, é x ao quadrado mais qualquer outra função que dependa de z e de y. Vocês conseguem ver que se eu derivar, né, ambos os lados dessa equação, né, em x, eu vou obter exatamente 2x, independentemente de quem seja a função p de z e y.
Vamos para a segunda relação, né? A du, y tem que ser 2y. Fazemos o mesmo procedimento, integramos de ambos os lados. No lado esquerdo, a integral da u. No lado direito, nós vamos integrar em y, né? A integral de 2y dá y ao quadrado. Mais constantes de integração. Obviamente, as constantes de integração pode ser qualquer função, né? Que dependa de x e z, ou seja, que não dependa de y. Para testar que isso aqui é verdade, é só derivar de ambos os lados. A gente vai ver que del y é 2y, como a gente quer, independente de quem seja a função q de x e z. E, finalmente, del z tem que ser 2z, né? Que é a última relação aqui, né? Fazemos o mesmo procedimento, né? Integramos ambos os lados, né? Do lado esquerdo a gente vai ter u, do lado direito a gente vamos ter a integral de 2z dz, isso é z quadrado, mais constantes de integração, que são quaisquer funções, né? Que dependam de x e y, que não dependam de z. Então, a gente consegue obter 3 condições para u, né? U tem que ser x ao quadrado, né? Mais outra função de z e y. Ela tem que ser y2 mais uma função de x e z, e vai ser z quadrado mais uma função de x e y. Combinando essas 3 identidades, nessas 3 igualdades, a gente vê que a função energia potencial associada a esse campo de força conservativa, que tem essa cara explícita aqui, né, uma força elástica 3D, como eu comentei, né, tem essa dependência espacial, né, x2 mais y2 mais z2, claro, mais uma constante de integração, né, que aparece aqui como resultado das integrações indefinidas. Né? Mas a dependência nas coordenadas a gente consegue obter diretamente por integração. Né? x2 mais y2 mais z2 mais uma constante de integração. Lembrando que x2 e y2 mais z2 é justamente r ao quadrado, né? Vetor posição ao quadrado, mais uma constante de integração. Então, aqui é só um exemplo de como eu calculo a função energia potencial no caso 3D, a partir da expressão da força conservativa associada a essa função energia potencial. Perdão. Agora, a gente vai analisar em que condições a função energia mecânica vai ser conservada. Ou seja, eu tenho uma partícula sujeita a um campo de força conservativo, ou campos de força conservativos, né? E a gente quer saber em que condições a energia mecânica vai ser conservada. Ou seja, qual é que é a quantidade física que eu tenho que olhar, né? Qual é que é a propriedade que eu tenho que olhar para saber se esse sistema sujeito a campos conservativos vai conservar a energia mecânica, né? Lembrando que todos os campos conservativos estão sendo descritos em termos do negativo do gradiente da função energia potencial, né? No caso mais geral, como a gente falou, né, comentou, a função energia potencial depende das coordenadas, ou seja, das coordenadas espaciais, e pode, eventualmente, também depender explicitamente do tempo. No caso geral, essa é a expressão, né, a expressão geral para a função energia potencial associada a campos conservativos. Dependência nas coordenadas e também, eventualmente, pode depender explicitamente do tempo. Lembrando que as coordenadas dependem implicitamente do tempo, mas eu posso ter a expressão da U dependendo explicitamente do tempo, além da dependência nas coordenadas. Para saber as condições que a energia mecânica vai ser conservada, a primeira coisa que eu vou fazer é, sabendo a expressão da energia mecânica, eu quero calcular agora qual é que é a variação temporal, né? Qual é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. E ver em que condições ela é zero, né? Ou seja, a energia mecânica vai ser conservada se a sua taxa de variação de energia, sua taxa de variação temporal, né, é nula. Então, primeiro eu preciso saber quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. A taxa de variação temporal da energia mecânica é a taxa de variação temporal, né, da soma energia cinética mais energia potencial. Então, a taxa de variação temporal, taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma da taxa de variação temporal da energia cinética mais a taxa de variação temporal da energia potencial. Vamos calcular primeiro a taxa de variação temporal da energia mecânica, da energia cinética, né, dt, onde tem maiúscula energia cinética. Bom, calcular a derivada temporal da energia cinética é basicamente calcular a derivada de v ao quadrado, né? Do vetor v ao quadrado, né?
Lembrando que o V é um vetor que depende do tempo, né, no caso geral. Né? V é um V de T. Bom, tá, então, na derivada a gente tem um meio de m, que é uma constante, multiplicada pela derivada de v ao quadrado. A derivada de v ao quadrado é 2v dv dt, por regra da cadeia. Né? Obviamente o 2v, o 2 do 2v cancela com 1 meio, a gente tem a massa, e o que resta é v escalar dv dt. Certo? Esse é o resultado da derivação da energia cinética. Né? Eu posso passar essa massa junto com a velocidade na derivada temporal do segundo termo, do segundo vetor, né, que é o vetor aceleração. Né? Então, aqui eu tenho a derivada temporal da massa vezes a velocidade, lembrando que isso é o momento linear da partícula. Né? Então, eu posso mostrar explicitamente aqui que a taxa de variação temporal da energia cinética de uma partícula sujeita a um campo conservativo, né, é justamente o produto escalar do vetor velocidade instantânea com o vetor força. Lembrando que a derivada temporal do momento linear, pela segunda lei de Newton, né, é justamente a força, né, atuando sobre a partícula. Então, a taxa de variação temporal da energia cinética é trivial. É força multiplicado por velocidade. O produto escalar da força escalar velocidade. Está aqui. Agora, eu vou calcular explicitamente quanto é que é a taxa de variação temporal da energia potencial. Lembrando que a função energia potencial ela é uma função das coordenadas, onde as coordenadas dependem implicitamente do tempo, né? X é um x de t, y é um y de t, z é um z de t, e, no caso mais geral, a função u pode também depender explicitamente do tempo. Né? Então, aqui eu quero calcular a derivada temporal total da função de várias variáveis u, que depende de x, y, z. Cada uma dessas coordenadas depende do tempo e também explicitamente do tempo, a função u. Bom, cálculo de derivada total de função de várias variáveis. Né? Bom, isso é del u, del x, dx, dt, mais del u, del y, del y, del t, mais del u, del z, del t, mais del u, del t, dt, dt. Isso aqui é um, claro, né? Vocês conseguem ver que no caso unidimensional, né, se eu não tenho dependência explícita no tempo e a u for apenas um u de x, a gente tem a derivada temporal usual, né? du de x dt é du de x dt, né? Certo? Essa é a diferencial total, né? A derivada total no tempo da função energia potencial, que depende das coordenadas e explicitamente do tempo, no caso geral. Bom, eu consigo ver que esses três primeiros termos aqui, né, são justamente iguais, na forma compacta, né, igual ao produto escalar do gradiente da função u com o vetor velocidade. Por quê? Se eu lembrar quanto é que é o gradiente da função u, né, ele é o vetor cujas componentes cartesianas são as derivadas da u relativa a cada uma das coordenadas espaciais no sistema de coordenadas cartesiano. Né? E o vetor velocidade, que é o vetor dr dt, né, é justamente um vetor em cartesianas, onde as suas componentes cartesianas são dx dy, dx dt, dy dt, dz dt. Se eu fizer o produto escalar do gradiente de u com o vetor velocidade, que seria a multiplicação coordenada a coordenada, né? Componente a componente cartesiana, dessas quantidades, a gente vê que esses três primeiros termos aqui do cálculo da derivada temporal da energia potencial corresponde, esses três primeiros termos, corresponde a justamente ao produto escalar do gradiente de u com o vetor velocidade, explicitamente, né? Se eu fizer o produto escalar desses dois caras, vai dar justamente esses três termos aqui, né? Certo? Lembrando, claro, mais o último termo, que é a del u del t, né? Que é a derivada parcial da função u relativo ao tempo, né? Que está assumindo que ela pode ter uma dependência explícita no tempo, onde esse del u del t pode ser diferente de zero, tá? Lembrando, né, que o gradiente de U está associado com a força conservativa, com a força, né, com o campo de força conservativo. Lembrando, então, que F, né, é o negativo do gradiente de U, né? Então, o gradiente de U é o negativo da F. Estou só escrevendo esse primeiro termo como um negativo de F escalar dr dt, ou seja, negativo da força escalar velocidade,
mais a derivada parcial de U relativo ao tempo. Né? Calculamos as duas derivadas temporais, tanto da energia cinética quanto da energia potencial, e vamos agora somá-las, né, para obter quanto é que é o valor da taxa de variação temporal da energia mecânica. Né? Taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma dessas taxas de variações temporais da cinética e da função energia potencial. A gente vê que quando a gente soma as duas expressões explícitas, dt, dt e ddu, dt, os termos dos produtos escalares f vezes v se cancelam, né? E a gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da função energia mecânica ela é exatamente igual à derivada parcial da função energia potencial, né? Relativo ao tempo, né? E aí, finalmente, a gente consegue entender em que condições a energia mecânica vai ser uma quantidade conservada se eu estou com uma partícula ou um objeto, né, sujeito a um campo de força conservativo, né? Se a função U, né, não depender explicitamente do tempo, né, ou seja, se a função energia potencial depender apenas das coordenadas, né, mas não do tempo explicitamente, né, a derivada de U relativa ao tempo, a derivada parcial, né, de U relativa ao tempo vai ser zero, significando que a taxa de variação temporal da energia mecânica é nula, significando que a energia mecânica é uma quantidade constante. Então, aqui a gente já consegue entender em que condições a energia total mecânica, né, a energia mecânica total, vai ser conservada num campo de força conservativo. Né? É sempre toda vez que a função energia potencial depender apenas das coordenadas e não depender explicitamente do tempo. Né? Se isso acontecer, se a função energia potencial não depender explicitamente do tempo, a função energia mecânica a expressão da energia mecânica, né, ou a energia mecânica vai ser uma quantidade conservada, ou seja, ela é igual em qualquer configuração, em qualquer instante de tempo para esse sistema sujeito a campos conservativos. Né? Se a energia potencial depender explicitamente do tempo, eu vou ter variação, né, temporal da energia mecânica, então ela não vai ser conservada. Isso é típico de campos de forças conservativas, campos de força que têm dependência temporal, né? Campos de força que dependem do tempo explicitamente. Né? Por exemplo, forças externas que são periódicas no tempo, por exemplo, são casos onde eu vou ter uma força, eu vou ter uma energia potencial associada a esses campos conservativos que têm dependência explícita no tempo. Né? Se eu estou com casos onde a energia mecânica é conservada, a gente já obteve em que condições vai acontecer, né, onde a energia potencial depende apenas das coordenadas, a gente pode resolver a dinâmica do sistema de partículas, ou da partícula, né, sem precisar resolver a segunda lei de Newton. Né? Ou seja, eu consigo obter as equações de movimento de duas maneiras. No caso geral, a gente resolve a segunda lei. Né? Lembrando que resolver a segunda lei pode ser algo muito complicado, começando que a segunda lei é uma equação vetorial, né, uma lei vetorial, significando que eu vou ter que resolver um conjunto de um sistema de três equações diferenciais de segunda ordem, mais condições iniciais. Né? Esse sistema pode ser acoplado ou não, né? As equações diferenciais podem depender uma da outra ou não, né? Então, eu posso ter sistemas de três equações diferenciais de segunda ordem acopladas ou não. Se forem acopladas, a maneira de resolver fica cada vez mais complicada. Né? Ou seja, resolver dinâmica pela segunda lei pode ser complexo, uma tarefa complexa, né? Mas se eu estou com campos de forças conservativas que conservam a energia mecânica, eu posso, em alguns casos, né, resolver a dinâmica, ou seja, obter a equação de movimento, né, a posição como função do tempo, ou vetor posição em termos do tempo, né, a partir não de uma função escalar, né, que é a energia mecânica, que é a quantidade conservada. Né? Então, a energia mecânica pode ser um parâmetro conveniente para resolver as equações de movimento, né, sem precisar usar e resolver as equações que advêm da segunda lei. Eu vou mostrar aqui como é que a gente consegue resolver as equações de movimento usando o fato que a energia mecânica é conservada. Claro que eu vou fazer o caso mais simples agora no início, que é os movimentos unidimensionais, né? Lembrando que para a energia mecânica ser conservado, a energia potencial tem que se depender apenas das coordenadas. No caso 1D, né, a função U vai depender apenas da coordenada x, não depende explicitamente do tempo. E, nesse caso, automaticamente a energia mecânica vai ser conservada.
Então, aqui eu vou fazer o caso geral de como é que a gente obtém as equações de movimento para uma partícula que está sujeita a um campo de força conservativo tal que a energia mecânica é uma constante de movimento. Bom, como a gente mostrou, né, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a função energia potencial. No caso aqui, a energia potencial depende apenas da coordenada x, né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente a expressão da velocidade, da energia cinética em termos da velocidade e a soma dela com a energia potencial em termos das coordenadas. Né? A gente pode multiplicar ambos os lados por 2 sobre m, né? Para a gente isolar o v ao quadrado aqui no segundo termo, ou seja, a velocidade, né? Lembrando que a gente quer resolver a dinâmica, né? A gente pode mostrar que da conservação da energia mecânica, lembrando que é uma constante, né? O quadrado da velocidade da partícula, no caso unidimensional, o sujeito de campo conservativo, está relacionado, o quadrado da velocidade, está relacionado com a diferença entre a energia mecânica, que é um parâmetro conservado, e a função energia potencial, que é uma função da coordenada x. Se eu isolar quanto é que é v, né? Lembrando que v de t é a taxa de variação temporal de x relativo ao tempo, né? A gente consegue ver que isso aqui é mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre m, e a diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial em termos da coordenada, né? Aqui é interessante porque a equação que a gente obteve aqui, né, que é dx dt, que é a velocidade, em termos da função u de x, né, aqui o sinal mais ou menos tem a ver com a direção de v, né? Lembrando que a gente está no caso unidimensional, né? A direção do x positivo é para a direita, né? Esse sinal mais ou menos é para designar qual é que é a direção de v, se é na direção de x positivo, na verdade no sentido de x positivo, ou contrário, né, ao x positivo. Então o sinal aqui é só, na verdade, a projeção do vetor velocidade sobre o eixo dos x, né? Mas a intensidade da velocidade é dependente da raiz quadrada da diferença entre a EMEC e a função energia potencial, né? Essa equação diferencial que a gente obteve, porque é um EDO, né? A equação diferencial é de primeira ordem, né? A gente consegue resolver uma equação diferencial de primeira ordem. A técnica trivial, né, usual para resolver EDO de primeira ordem é fazer separação de variável, né? Quem são as variáveis aqui, né? Aqui eu tenho x de t, né? A variável dependente é x e a variável independente é o tempo, né? Lembrando que a dependência em x também está lá na função energia potencial em termos da coordenada x, né? Então, eu vou resolver essa equação diferencial por separação de variável. Na direita, eu vou isolar o tempo, que é a variável independente, né? E na esquerda, nós vamos colocar toda a variável dependente, que é toda a dependência em x, né? Aqui nós temos, então, diferenciais em x e dt. Podemos integrar, né, ambos os lados. Aqui só para lembrar, né, que o v pode ser paralelo ou antiparalelo com a direção de x positivo, que está associado com esse sinal que está aqui. Integramos, né? Aqui eu vou, para economizar tempo, a gente já pode, fazendo na integração, fazer uma integração definida, né? Onde nessa integração definida a gente já coloca as condições iniciais, né? Então, aqui eu vou integrar no tempo e na posição, nas coordenadas x, né? A integração definida, né? Onde eu já vou colocar no limite inferior, sempre assim, né? Nos limites inferiores, as condições iniciais. Então, para t igual a t0, a posição inicial é x0. Isso é uma condição inicial, né? Em tempo igual a t0, a posição da partícula é x0. Num tempo arbitrário t, a posição da partícula é x de t, certo? A integração do tempo é trivial, né? Vai nos dar t menos t0. E resta, aí no lado direito, né, a solução desta integral definida aqui, né? Bom, essa integral definida aqui pode ser resolvida tanto analiticamente quanto numericamente. Por quê? Porque essa integral definida, aliás, essa é uma integral das complicadas, né? Porque ela tem uma raiz quadrada embaixo. Então, ela não é das integrais mais triviais de ser resolvida pelos métodos de integração. Mas eu estou integrando de x0 até x, ou seja, limites de integração bem definidos. A solução para essa integração definida vai depender da cara da dependência na coordenada x da função energia potencial. Tá? Então, dependendo da função energia potencial, quando eu coloco ela aqui nessa expressão,
eu posso ter solução analítica para essa integração, e se eu tenho uma solução analítica, eu posso justamente isolar x de t como resultado do cálculo explícito da integral, né? Ou se eu não conseguir calcular analiticamente, eu posso tentar calcular numericamente, usar métodos numéricos de solução numérica para integrais definidas, né? Também tentar obter numericamente a solução dessa integração. Então, eu posso resolver a equação de movimento de duas maneiras, tanto analítica como numericamente. Tudo vai depender da cara explícita, né, da função energia potencial como em termos das coordenadas. Se é trivial ou não, né, se é potência, se é uma função mais complicada de x, essa integração é mais simples ou menos simples de ser resolvida, tanto numericamente quanto analiticamente. No início da aula que vem, eu vou resolver a equação de movimento. A gente já sabe qual é a equação de movimento, né? Para um sistema massa-mola horizontal, né? A gente já sabe que a solução x de t é periódica no tempo, né? É kx menos ômega t, né? Mas eu vou resolver ela não pela segunda lei, mas resolver a equação de movimento para o sistema massa-mola horizontal, perdão, usando esta equação aqui que assume, né, conservação da energia mecânica. Lembrando que a força elástica é uma força conservativa, né? Então a energia mecânica vai ser conservada. Lembrando que a gente sabe, se sabe a expressão da energia potencial associada à força elástica em termos de x, né? É um meio de kx quadrado, né? Ou seja, a energia potencial elástica é quadrada na coordenada x, né? Então a gente consegue resolver analiticamente esta equação usando conservação da energia mecânica. Então, eu vou mostrar já no início da aula que vem, né, o cálculo explícito das equações de movimento, não via segunda lei, mas usando a conservação da energia mecânica, sabida a expressão da função energia potencial em termos das coordenadas. Isso nos facilita muito, né, rapidamente, o cálculo das equações de movimento, porque a gente está trabalhando só com quantidades escalares, né, e uma única integração, né, e não um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, como é o caso da aplicação da segunda lei de Newton. Certo, pessoal? Então, encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem, então, nós continuamos, então, com a análise da dinâmica via conservação da energia mecânica, fazendo vários exemplos, né, onde a gente vai utilizar a conservação da energia mecânica para resolver a dinâmica. Também, já na aula que vem, a gente vai já analisar a questão dos pontos de equilíbrio, né? E classificação desses pontos de equilíbrio usando o gráfico da energia potencial. Então, na aula que vem também a gente vai utilizar o gráfico da função energia potencial em termos das coordenadas para analisar os pontos de equilíbrio instável e estável, né? Ou neutro de uma partícula sujeita a um campo de força conservativo. Então, a gente vai fazer essas duas coisas na aula que vem. Certo, pessoal? Então, nos vemos na sexta-feira. Fico à disposição de vocês se vocês têm alguma dúvida. Se não, nos vemos na sexta, analisando essas questões, né? Aplicações de obtenção das equações de movimento via função energia potencial e depois analisar o gráfico da função energia potencial e obter os pontos de equilíbrio, né? Tanto instáveis quanto estáveis. Né? Certinho? Então, até sexta. Bom descanso. Nos voltamos na sexta-feira. Qualquer coisa, mandem dúvida no Moodle ou por e-mail. Certinho? Tchau, tchau. Até sexta.